A figura histórica que o mundo conhece como a Rainha Mãe Elizabeth veio ao mundo em 4 de agosto de 1900, sob o nome de Elizabeth Angela Marguerite Boes-Lyon, no discreto porém elegante solar de St. Paul's Waldenbury, próximo à cidade de Itchen, no condado de Herefordshire. Nascida em uma família abastada, ela era a nona entre 10 irmãos e a mais nova das 4 filhas de Claude Boes-Lyon, então conhecido como Lord Glamis, que mais tarde herdaria o título de 14º Conde de Strathore e Kingorne. Com a ascensão do pai ao condado escocês em 1904, a jovem Elizabeth passou a ser chamada de Lady Elizabeth Boes-Lyon, integrando uma linhagem que remontava à realeza escocesa. Entre seus antepassados do século XIV estava um nobre que se tornou Tane de Glamis, cuja residência, o Castelo de Glamis, serviu de cenário para a trágica peça Macbeth de Shakespeare, séculos depois. Sua mãe, Lady Cecilia Cavendish Bentinck, descendia de uma família igualmente ilustre. Era neta de William Cavendish Bentinck, terceiro Duque de Portland, que ocupou o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha entre 1783 e depois, do Reino Unido, de 1807 a 1809. Criada entre as paredes do imponente Castelo de Glamis e a tranquilidade de St. Paul's Waldenbury, Elizabeth desenvolveu desde cedo um espírito aventureiro, dedicando-se a esportes ao ar livre e cultivando uma paixão por cavalos e cães. Entre todos os irmãos, seu vínculo mais forte era com David, apenas 2 anos mais novo, com quem compartilhava travessuras e uma cumplicidade inquebrantável. Sua educação, conduzida por preceptores particulares, foi rigorosa e abrangente. Aos 10 anos, já dominava o francês com fluência, e aos 13, sob a tutela da governanta alemã de origem judia Kate Kobler, destacou-se nos exames locais de Oxford. Enquanto desfrutava dos privilégios de uma vida aristocrática em uma nação que no alvorecer do século XX, ainda desfrutava do prestígio de um império global e de uma economia pujante, Elizabeth testemunhou de perto as transformações que sacudiam a sociedade britânica. Entre 1910 e 1914, o país viveu um período de intensa agitação social, marcado por greves massivas que mobilizaram cerca de 4 milhões de trabalhadores em mais de 4.000 paralisações. Os conflitos eram frequentes e por vezes violentos, como na greve dos mineiros de Tonipand no país de Gales, ou nos protestos dos ferroviários e estivadores em 1911, que resultaram em confrontos sangrentos com as forças armadas. Um dos episódios mais brutais ocorreu na estação de Cleley, onde manifestantes que bloqueavam a rota estratégica entre Londres e a Irlanda foram reprimidos com tiros, deixando 2 mortos e dezenas de feridos. Paralelamente, o movimento pelo sufrágio feminino ganhava força, evoluindo de petições pacíficas para ações radicalizadas. Se inicialmente a luta era liderada por figuras como Millicent Fawcett, que defendia mudanças por vias legais, a chegada de Emmeline Pankhurst e suas filhas, Christabel e Sylvia, à frente da União Social e Política das Mulheres, mudou o jogo. As sufragistas adotaram táticas ousadas, marchas, greves de fome, quebra de vitrines e até atos extremos, como o sacrifício de Emily Davison, que se jogou diante do cavalo do reino Derby de Epsom em 1913, tornando-se um símbolo da causa. A Primeira Guerra Mundial interrompeu temporariamente as reivindicações políticas, mas em 1918, o sufrágio foi estendido a 8,4 milhões de mulheres e 5,6 milhões de homens antes excluídos do processo eleitoral. Uma década depois, em 1928, finalmente todos os cidadãos acima de 21 anos conquistaram o direito ao voto. Outro tema que moldaria não só a história britânica, mas também a vida de Elizabeth, era a questão irlandesa. Desde a década de 1870, o movimento pela autonomia da Irlanda ganhava força, embora as tentativas de aprovar leis de autogoverno tivessem sido sistematicamente bloqueadas no parlamento. Em 1912, uma nova proposta, considerada tímida demais pelos nacionalistas mais radicais, acabou alimentando revoltas como a Revolta da Páscoa em 1916, que desencadeou a Guerra da Independência, e em 1922, a criação do Estado Livre Irlandês, uma solução que manteve as 6 condados do norte sob domínio britânico. A República da Irlanda só seria proclamada em 1937. Esses 3 grandes eixos, a luta dos trabalhadores, a conquista do voto feminino e a questão irlandesa, definiram os primeiros anos de Elizabeth. Mas tudo seria ofuscado pelo estupim da Primeira Guerra Mundial, declarada justamente em seu 14º aniversário, 4 de agosto de 1914. Durante o conflito,
O castelo de Glamis foi convertido em um hospital de convalescença para soldados feridos em combate, porém com prognóstico de recuperação. Embora jovem demais para atuar como enfermeira, Elizabeth se dedicou a obras de assistência, cuidando dos feridos e auxiliando em sua reabilitação, granjeando a afeição de todos. 4 de seus irmãos mais velhos serviram nas Forças Armadas. Fergus, oficial do regimento Blackwater, morreu em ação na Batalha de Lowes, em 1915. Michael, dado como desaparecido em 1917, foi mais tarde descoberto como prisioneiro de guerra, após ser ferido e capturado. Curiosamente, um dos soldados que ela ajudou deixou registrado em seu livro de autógrafos uma profecia lúdica, que ela seria enforcada, esquartejada e arrastada, não em sentido literal, mas enforcada em diamantes, transportada em uma carruagem de 4 cavalos e esquartejada na mais bela mansão do reino. Essa brincadeira, à época, soava como um presságio de um futuro glorioso. Na tradição da alta sociedade, jovens mulheres da nobreza eram apresentadas formalmente à corte no início da temporada social, um ritual que as introduzia nos círculos de bailes, recepções e eventos equestres, sinalizando sua elegibilidade para o casamento. Elizabeth fez sua estreia perante o rei Jorge V em 1919, embora já tivesse certa familiaridade com a família real. Os filhos do monarca, incluindo a princesa Mary, frequentavam o castelo de Glamis. Em 1922, aliás, ela própria seria uma das damas de honra no casamento de Mary com Henry Lascelles, 6º conde de Hereford. Pouco sabia ela que seu destino estaria ainda mais entrelaçado à coroa britânica nos anos seguintes. Foi em um daqueles eventos da alta sociedade, onde o brilho dos cristais se misturava ao murmúrio dos boatos, que Elizabeth conheceu o irmão de Mary, Alberto, chamado carinhosamente de Bert pela família. Na época, ele era o segundo na linha de sucessão ao trono, um homem reservado de olhar pensativo, cuja sombra era ofuscada pelo carisma do irmão mais velho, Eduardo. Bert não era o príncipe que as cortes europeias imaginavam para um casamento real. Não vinha de uma dinastia estrangeira, nem trazia consigo alianças políticas pré-arranjadas. Era, antes de tudo, um homem que buscava algo além das convenções, uma parceira que compreendesse o peso de uma coroa que ele jamais imaginara usar. Quando, em 1921, ele lhe pediu a mão pela primeira vez, Elizabeth tinha apenas 20 anos, jovem demais para perceber que estava diante de um destino que mudaria não só sua vida, mas o curso da monarquia. Ela recusou, não por falta de afeto, mas porque entendia com uma lucidez incomum para sua idade, que casar com um príncipe não era um conto de fadas, e sim uma sentença de deveres perpétuos, de liberdades cerceadas, de uma existência escrutinada sob o microscópio da opinião pública. Bert, no entanto, não desistiu. Sua persistência, ou talvez sua intuição de que ela era a única mulher capaz de suportar o fardo que ele um dia herdaria, e venceu. Em 13 de janeiro de 1923, o noivado foi anunciado oficialmente, e o mundo soube que a monarquia britânica, pela primeira vez em séculos, rompia com a tradição de casamentos entre sangue azul. Não era uma princesa estrangeira que se uniria ao herdeiro do trono, mas uma jovem escocesa de linhagem aristocrática, porém comum o suficiente para sinalizar que os tempos estavam mudando. O casamento, realizado em 26 de abril daquele ano na abadia de Westminster, foi um espetáculo de simbolismo. Era a primeira cerimônia real naquele local desde 1382, quando Ricardo II desposara Ana da Boêmia, um detalhe que os jornalistas não deixaram passar, pintando o evento como um renascimento da monarquia em tempos modernos. Mas foi um gesto de Elizabeth que roubou a cena. Ao entrar na abadia, ela depositou seu buquê sobre o túmulo do soldado desconhecido, uma homenagem silenciosa ao irmão Fergus, morto na Grande Guerra. Aquela flor branca sobre a lápide de mármore era mais do que um tributo, era uma declaração. A nova duquesa de York não seria uma figura decorativa. Carregaria consigo as memórias daqueles que a coroa muitas vezes esquecia. Os compromissos reais começaram quase que imediatamente. Em junho, eles apareceram juntos na procissão da RAF em Hendon, uma demonstração de unidade que encantou a imprensa. Mas foi em julho de 1924, durante a visita à Irlanda do Norte, que o casal provou seu valor como embaixadores da coroa. O sucesso da turnê foi tão retumbante que o governo trabalhista, então no poder, os enviou em uma missão ainda mais ambiciosa, uma viagem de 4 meses pela África Oriental, de dezembro de 1924 a abril de 1925. O roteiro incluía Addis Abeba, Uganda, o Sudão Anglo-Egípcio e o Quênia, com uma notável ausência,
O Egito, onde a tensão política fervia após o assassinato do governador-geral Sir Leicester. A decisão de prosseguir apesar dos riscos revelava a determinação de Bertie e a influência sutil de Elizabeth, que já demonstrava uma habilidade rara para navegar entre o protocolo e a pragmática. Mas foi em um campo bem diferente que ela exerceria sua influência mais duradoura. Desde a infância, Bertie lutava contra uma gagueira que o torturava em público, transformando discursos em provações humilhantes. O ponto crítico veio na exposição do Império Britânico de 1925, quando sua fala de encerramento se tornou um martírio transmitido ao vivo pelo rádio. Elizabeth, porém, recusou-se a aceitar que aquele homem brilhante fosse reduzido a um tropeço vocal. Foi ela quem insistiu para que procurassem ajuda profissional, levando-o até Lionel Logg, um terapeuta da fala australiano cujos métodos inovadores, exercícios diários de 1 hora, técnicas de respiração, uma paciência infinita, devolveram a Bertie não apenas a voz, mas a confiança. Logg tornou-se uma figura tão presente na vida do casal que anos depois, seria convidado para os jantares de Natal reais, supervisionando até mesmo o discurso de Ano Novo do rei. Essa relação, mais tarde imortalizada no cinema, foi muito mais do que uma cura. Foi um ato de rebeldia silenciosa contra a ideia de que um monarca deveria ser perfeito. Bertie não precisava ser impecável. Precisava ser ouvido. E então, em 21 de abril de 1926, chegou a notícia que mudaria tudo: o nascimento de sua primeira filha, Elizabeth Alexandra Mary. A menina que um dia seria rainha veio ao mundo em meio a uma era de transformações, enquanto seus pais, ainda duques de York, preparavam-se para mais uma turnê real, desta vez deixando a recém-nascida para trás. Dizem que Elizabeth chorou ao se despedir da filha, mas o dever chamava. A viagem à Austrália, Jamaica, Fiji e de volta pelo Canal do Panamá foi um triunfo de relações públicas, consolidando a imagem do casal como rostos modernos da monarquia. 4 anos depois, em 21 de agosto de 1930, nascia Margaret Rose, a segunda filha no próprio castelo de Glamis, a primeira princesa a nascer na Escócia em 3 séculos. Até mesmo o registro de seu nascimento foi adiado para evitar que fosse a 13ª entrada no livro paroquial, um presságio de azar que a superstição real não podia ignorar. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 20 de janeiro de 1936, a morte de Jorge V abalou o império. Seu filho mais velho, Eduardo, o príncipe de Gales, subiu ao trono como Eduardo VIII, e em menos de um ano, seu reinado seria marcado não por conquistas, mas por um escândalo que abalaria os alicerces da monarquia. A amizade com Wallis Simpson, uma americana 2 vezes divorciada, era um segredo a vozes na Europa e nos Estados Unidos, mas a imprensa britânica, sob pressão do governo, mantinha um silêncio cúmplice. O primeiro-ministro Stanley Baldwin tentou de tudo, persuadiu, ameaçou, até sugeriu um casamento morganático, onde Wallis não seria rainha e seus eventuais filhos não herdariam o trono. Mas os primeiros ministros da Austrália, África do Sul e Canadá vetaram a ideia. Eduardo VIII então fez sua escolha. Em 10 de dezembro de 1936, diante de Bertie e dos irmãos, assinou o documento de abdicação. No dia seguinte, o homem que nunca quis ser rei tornou-se Jorge VI, e Elizabeth, de 1 hora para outra, foi coroada rainha consorte. A cerimônia, em 12 de maio de 1937, deveria ter sido o dia da coroação de Eduardo. Em vez disso, foi o momento em que Elizabeth assumiu um papel que jamais imaginara, não apenas esposa do monarca, mas seu esteio. Enquanto o escândalo da abdicação ainda ecoava com Wallis sendo negado o título de Sua Alteza Real, uma afronta que feriu profundamente o novo rei, Elizabeth manteve uma postura intransigente. Não havia simpatia por aquela mulher como ela se referia a Simpson, nem perdão pelo caos que seu envolvimento com Eduardo havia causado. Para ela, a abdicação não fora apenas uma traição à coroa, mas uma sentença de morte precoce para Bertie, um homem frágil lançado a um trono que nunca desejara. A amargura que carregaria pelo resto da vida não era apenas pela coroa forçada sobre sua cabeça, mas pela certeza de que aquelas circunstâncias haviam roubado anos de vida de seu marido. E então, na primavera de 1938, enquanto a Europa se preparava para a tempestade, outro teste os aguardava. Uma turnê real pela França foi planejada para fortalecer laços com os aliados diante da ameaça nazista. 5 dias antes da partida, porém, a morte da Condessa de Strattori, a mãe de Elizabeth, mergulhou a corte em luto.
As roupas pastel e florais cuidadosamente desenhadas por Norma Artel para a viagem, foram trocadas por preto, depois cinza, depois malva, em um ritual de dor que adiou os planos. Mas o tempo não esperava. E enquanto o continente se armava para a guerra, a rainha, sempre pragmática, já pensava adiante. Se a França teria que esperar, outros deveres não. Foi então que surgiu o que ficaria conhecido como guarda-roupa branco, uma escolha deliberada carregada de simbolismo. O branco, cor do luto mais profundo entre as rainhas medievais, havia sido adotado pelas soberanas francesas em momentos de dor. Até mesmo a bisavó do rei, a rainha Vitória, fora sepultada em branco, rompendo com a tradição vitoriana do preto fúnebre. Em apenas 2 semanas, a equipe de Artel transformou tecidos imaculados em vestidos que, mais do que cumprir um protocolo, redefiniram a imagem da rainha. A França, que poderia ter recebido uma monarca enlutada com resignação, viu-se diante de uma figura serena, quase etérea, cuja elegância discreta ressoou como um ato de resistência silenciosa. Os jornais celebraram, e Elizabeth, sem querer, tornou-se um ícone, não pela ostentação, mas pela capacidade de converter até o luto em mensagem. Enquanto isso, a sombra da guerra se estendia. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria no Anschluss, um golpe calculado que o mundo assistiu com uma mistura de horror e paralisia. Seu próximo alvo era a Tchecoslováquia, onde 3 milhões de alemães na região dos Sudetos serviam de pretexto para novas ambições. Nem a Grã-Bretanha nem a França estavam preparadas para a guerra. A memória das trincheiras de 1914 a 18 ainda queimava. A solução? Ceder território em troca de uma paz frágil. Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, convocou a Conferência de Munique, onde Hitler prometeu, com a eloquência de um jogador que já segura as cartas vencedoras, resolver as diferenças europeias por meios pacíficos. Ao desembarcar em Londres com o acordo em mãos, Chamberlain agitou o papel diante das câmeras e declarou: "Peace for our team", a multidão delirou. O rei e a rainha, sempre próximos do primeiro-ministro, receberam-no no balcão de Buckingham. Gesto inédito para um chefe de governo, mas que selava, aos olhos do público, uma unidade nacional. Os vivas ecoaram pela Praça da Constituição. A euforia, porém, era ilusória. Nos bastidores do poder, o Acordo de Munique era visto como uma capitulação. Elizabeth, que apoiara a abordagem cautelosa de Chamberlain, logo percebeu que a opinião pública e a Câmara dos Comuns não compartilhavam do mesmo otimismo. Os discursos no parlamento eram cortantes. A política de apaziguamento fora um erro estratégico e a guerra, agora, era questão de tempo. Enquanto os tanques alemães se rearmajam e as fábricas britânicas aceleravam a produção de aviões Spitfire, o casal real embarcou em uma missão ainda mais audaciosa. A primeira visita de monarcas reinantes ao Canadá e aos Estados Unidos, entre maio e junho de 1939. O impacto foi imediato. Em solo canadense, um veterano da Guerra dos Boeres perguntou à rainha se ela se considerava escocesa ou inglesa. Sua resposta: "Sou canadense", não foi apenas diplomática, foi revolucionária. Em um império onde a lealdade ainda se media pela distância de Londres, Elizabeth redefiniu o papel da coroa, não mais uma instituição distante, mas um símbolo vivo de uma comunidade global. O primeiro-ministro canadense Mackenzie King registraria mais tarde que aquela turnê fez de George e Elizabeth um rei e uma rainha, e que ela, em particular, jamais abandonaria o país, voltando sempre, seja a trabalho ou por prazer, mas a viagem tinha um propósito além das relações públicas. Nos Estados Unidos, onde o isolacionismo ainda prevalecia, o casal real foi recebido por Franklin e Eleanor Roosevelt na Casa Branca e em sua propriedade no Vale do Hudson. A primeira-dama, conhecida por seu olho clínico para o caráter, sairia impressionada. Elizabeth não era apenas uma consorte decorativa, mas uma estrategista nata, capaz de unir charme e determinação. Aqueles jantares e passeios pelo Potomac eram, na verdade, uma corte sutil pela simpatia americana, e, se necessário, por seu apoio militar. Até que em 1939, o dominó começou a cair. Hitler, agora decidido a invadir a Polônia, teceu uma teia de alianças perversas, enquanto Londres e Paris prometiam defender Varsóvia, Moscou, em segredo. Assinava um pacto de não agressão com Berlim, um acordo que na prática dividiria a Polônia como despojo de guerra. Em 1º de setembro, os tanques alemães cruzaram a fronteira. 2 dias depois, a Grã-Bretanha declarava guerra à Alemanha. O mundo que Elizabeth conhecia ruía. Em questão de meses, a Operação Pied Piper esvaziaria as cidades. Crianças com etiquetas no casaco, mães chorando nas estações, trens lotados rumo ao interior.
Os abrigos Anderson, estruturas de metal enterradas nos jardins, multiplicaram-se como cogumelos após a chuva. E quando a França caiu, em junho de 1940, a Inglaterra ficou sozinha frente à máquina de guerra nazista. Hitler ordenou à Luftwaffe que dominasse os céus britânicos, preparando o caminho para uma invasão anfíbia. Em 7 de setembro, o inferno desceu sobre Londres. Por 57 noites seguidas, as sirenes uivaram. Os bombardeiros Eichel e Junkers transformaram o West End em um mar de chamas, mirando nos docks, nas fábricas, nos bairros operários. Nem Buckingham Palace foi poupado. 9 bombas atingiram o palácio, reduzindo a capela real a escombros. Mas o rei e a rainha recusaram-se a fugir. As crianças não sairão a menos que eu saia, declarou Elizabeth, desafiando os conselhos para enviar as princesas ao Canadá. Eu não sairei a menos que seu pai saia. E o rei não deixará o país em nenhuma circunstância. Em uma carta, a Rainha Maria descreveu o momento em que uma bomba explodiu no pátio interno. Ficamos todos surpresos pela explosão, mas também pela coragem dos criados, que não perderam a compostura. Foi nesse caos que a monarca escreveu seu nome na história. Ao visitar as ruínas de West Ham, ela caminhou entre escombros ainda fumegantes, descrevendo depois, uma cidade morta, casas vazias, janelas estilhaçadas. Fotos de família e camas infantis abandonadas à pressa. A imagem da rainha com seu taier impecável e os olhos secos, entre trabalhadores cobertos de poeira, tornou-se um símbolo. Se a realeza não recuava, nenhum britânico recuaria. Seu papel na guerra, porém, ia além da simbologia. Elizabeth patrocinou o livro da Rainha da Cruz Vermelha, uma obra coletiva com textos de A. Milne, Daphne du Maurier e T.S. Eliot. Ilustrada por Cecil Beaton e Arthur Rackham, uma arrecadação que salvou vidas. Nas transmissões de rádio, sua voz materna buscava acalmar famílias dilaceradas, mães sem filhos evacuados, filhos sem pais no fronte, serventes do palácio agora fardados. À noite, ela e George trabalhavam em Buckingham, mas ao anoitecer partiam para Windsor, onde as princesas dormiam sob colchões reforçados, caso os vidros estourassem. A guerra havia transformado a rainha. Não mais a duquesa tímida de 1923, nem a consorte decorativa dos primeiros anos. Agora era a rainha-mãe, não por título, mas por ato. E quando as bombas caíam, enquanto o mundo ardia, ela provou que a coroa não era um adorno, mas uma armadura. Era uma questão de sobrevivência, mas também de solidariedade. Elizabeth não se refugiava nos salões dourados enquanto Londres ardia, ela marchava pelas ruínas, enfrentava as multidões. Desafiava o medo com a mesma teimosia com que ajustava seu chapéu antes de sair. Visitas a hospitais de campanha, fábricas bombardeadas, bairros operários reduzidos a escombros. Cada aparição era um ato de guerra silencioso. A Luftwaffe mirava as cidades, mas ela mirava os corações. E quando pisava no East End, onde a fome e a cinza pintavam o cotidiano, não era a rainha que chegava. Era uma mulher que se recusava a curvar-se à sombra da derrota. Mas nem sempre foi recebida com flores. Havia olhares tortos, murmúrios ácidos. Como ousa vestir seda enquanto nossos filhos comem pão racionado? Os trajes vibrantes, azuis elétricos, vermelhos chama, verdes esmeralda, feriam como provocação em tempos de luto coletivo. Yet what the critics failed to grasp was that those colors were not defiance, they were defiance of despair. Norman Artel, seu estilista, sabia. O preto era a cor da rendição, e Elizabeth jamais se renderia. Se eles querem que eu vista a tristeza, que seja nos olhos, não nas roupas, teria dito. E quando Buckingham Palace tremeu sob as bombas, ela quase sorriu. Finalmente, o palácio e o cortiço dividiam a mesma poeira. Não era alívio pela destruição. Era alívio pela igualdade, ainda que momentânea. Os inimigos a temiam mais que as baionetas. Edouard Daladier, o premier francês, via nela não uma figura decorativa, mas uma força-tarefa moral, uma rainha que transformava discursos em escudos e sorrisos em munição. Até Hitler, em seus delírios de bunker, a chamava de a mulher mais perigosa da Europa, não por comandar exércitos, mas por comandar esperanças. Enquanto os generais traçavam estratégias, ela tecia algo mais potente, a ilusão de que a Grã-Bretanha ainda respirava, ainda ria, ainda existia. E se a vitória teve rostos, um deles era o dela, pálpebras pesadas de noites em claro, mãos que apertavam as de soldadinhos com a mesma firmeza com que seguravam as de Churchill. Ah, Churchill! A trindade improvável, o rei gago, o primeiro-ministro borracho de palavras e a rainha que os unia com fios de aço. Juntos, viraram o jogo onde os mapas falhavam. Ela, a coluna que não vergava, ele, o trovão que não se calava, George VI,
o homem que superou o próprio medo para liderar. Quando a guerra terminou em setembro de 1945, foi como se o país inteiro soltasse um suspiro que durará 6 anos. Mas a paz trouxe sua própria batalha. Nas urnas, o herói Churchill caiu, e o labor de Attlee subiu com promessas de um mundo menos curvo, menos cinzento. A monarquia, sempre mestre em silenciar, não deu pistas. Elizabeth? Um enigma. Dizem que os Windsor votam, mas não falam. Yet Vespers Escape. Para Woodrow Yacht, confidente e cronista, ela confessou um carinho secreto pelo labor. Eles têm coração, mesmo que não tenham modales, teria murmurado. Desmontando o mito de que via no partido apenas a voz dos pobres incultos, e a duquesa de Grafton, soltou uma bomba ainda mais escandalosa. Adoro os comunistas. Pelo menos eles acreditam em algo. Era brincadeira? Provocação? Ou a verdade crua de quem viu de perto o que acontece quando um sistema falha? Ninguém saberá. Mas uma coisa era certa, Elizabeth não era uma conservadora de manual. Era uma realista. E realistas sabem que coroa e revolução já dançaram o mesmo valsa antes. Claro, até ela tropeçava. Em 1947, na África do Sul, um admirador exaltado ergueu os braços. Ela, instintiva, brandiu a sombrinha como um sabre. O golpe foi rápido, o constrangimento eterno. A rainha atacou um súdito, escandalizaram-se os jornais. Mas no fundo, era quase comovente. Após anos de guerra, até a compostura tinha limites. E se a eterna perfeição era o mito, a humanidade era a verdade. Aquele ano, porém, pertencia a outra história. Em novembro, Westminster Abbey se encheu de veludo e promessas quando Elizabeth, a princesa, desposou Philip, o marinheiro sem reino. Um noivado adiado por um pai cauteloso, espere até os 21 anos, pelo menos, uma união observada com lentes de aumento. As irmãs de Philip, casadas com nobres alemães de passados nazistas, a fortuna zero, o sobrenome grego que soava a exílio. O Han, ela o chamava ao início, brincadeira com gosto de teste. Mas o tempo provou, sob a casca do estrangeiro batia o coração de um English, teimoso, leal, e disposto a aguentar as piadas da sogra. O casamento selou uma era. Mas o destino, irônico, já preparava o próximo ato. Em 1948, o rei e a rainha deveriam partir para a Austrália, mas o corpo de George VI disse não. A dor na perna, aquela traidora que os médicos chamavam de doença de Buerger, era um aviso. As artérias endurecidas, os dedos que escureciam. A cada passo, uma faca. Em março de 1949, submeteu-se à cirurgia, uma injeção na lombar para calar os nervos rebelado. Enquanto isso, no palácio, um berço era preparado. Charles nasceu em novembro de 1948, e Elizabeth, a avó, encontrou nele um reflexo de si mesma, a mesma paixão pelos livros, pela música, por tudo que faz a alma maior que o corpo. O rei parecia recuperar-se. Até sorria nas fotos. Mas a doença era uma sombra que alongava. Em outubro de 1951, foi Elizabeth, a filha, quem embarcou para o Canadá no lugar dos pais, uma rainha em treinamento, uma mãe de 2 filhos. Uma mulher que já sabia que o dever era uma herança sem testamento. O último baile de George VI foi em maio daquele ano, no Festival da Grã-Bretanha. 3.000 pessoas, bandeiras, discursos sobre um futuro sem racionamento. 3 meses depois, seu pulmão esquerdo foi removido em Buckingham, vítima do cigarro que nunca largou. No Natal, sua voz, antes firme, soou frágil no rádio. A paz é nosso presente mais precioso, disse. Ninguém sabia que era um adeus. Ficava claro que a voz do rei soava mais lenta, a dicção arrastada, o timbre mais grave que o habitual, um eco distorcido daqueles discursos que outrora eletrizavam a nação. Os médicos atribuíam a mudança à lesão do nervo laríngeo esquerdo, sacrificado na mesa de operação junto com o pulmão canceroso. Uma ironia cruel. O mesmo cigarro que o mantinha ereto nos dias de guerra agora lhe roubava até a dignidade da palavra. Enquanto o monarca lutava em silêncio contra o próprio corpo, determinado a recuperar as forças para retomar seus deveres, sua filha, a princesa Elizabeth e o marido, Philip partiam em mais uma turnê real pelo Império, desta vez, rumo aos céus equatoriais de Quênia, às planícies douradas da Austrália, aos fiordes neozelandeses. Janeiro de 1952 marcava o início de uma viagem que, sem que soubessem, seria o último adeus. Contra todas as recomendações médicas, o rei insistiu em despachá-los pessoalmente no aeroporto de Londres. As imagens o mostram frágil, apoiado em uma bengala, o rosto cinzento sob o peso da coroa invisível que agora o esmagava. Foi a última vez que Elizabeth viu o pai. A última vez que o público o viu vivo.
A monarquia, mestre na arte de esconder suas feridas, mantinha o povo no escuro sobre a gravidade da doença. Quando as câmeras dos cinejornais projetaram aquelas imagens nas telas dos cinemas, o choque foi imediato. O homem que liderara a nação na hora mais sombria agora mal conseguia se sustentar. 6 de fevereiro de 1952. O rei morreu enquanto dormia em Sandringham, como se a própria noite o tivesse poupado do peso da despedida. O médico real, Dr. James Ansell, atestou uma trombose coronariana, diagnóstico conveniente e verdade parcial. O câncer que devorava suas entranhas jamais seria confessado publicamente. A imprensa repetiu a versão oficial, um coágulo no coração. Nada mais. A notícia alcançou Elizabeth no alto das copas das árvores, no Treetop Resort em Quênia, onde ela e Philip passavam a noite em uma cabana suspensa entre a selva e as estrelas. O marido lhe entregou o telegrama. Num instante, a princesa virou rainha. A mãe, viúva, passou a ser chamada de Sua Majestade. A rainha-mãe é título que a história gravou com tinta indelével. Mas Elizabeth, a rainha viúva, não era apenas uma figura cerimoniosa, era uma mulher dilacerada. Perderá o marido, o propósito público, os palácios que por décadas foram seu lar, Buckingham, Sandringham, Balmoral, todos agora pertencentes à filha, a nova soberana. Exilada de sua própria vida, foi obrigada a se mudar para Clarence House, residência modesta que detestava, e comprou uma casa solitária na costa oeste da Escócia, refúgio para uma aposentadoria que não desejava. Foi Churchill quem a resgatou do luto. No verão daquele ano, o primeiro-ministro cruzou as Highlands até Balmoral, determinado a evitar que ela repetisse o erro de sua antecessora, a Rainha Vitória, que após a morte de Alberto se enclausurou por décadas, deixando o império à deriva. Sua Majestade não pode abandonar o barco agora, teriam sido suas palavras, carregadas da urgência de um homem que via na rainha-mãe não apenas uma mãe, mas um esteio para a jovem monarca. Elizabeth cedeu. Voltou aos compromissos, às inaugurações, aos discursos. Voou aos Estados Unidos para receber um cheque simbólico do George VI Memorial Fund, tornou-se patrona de mais de 300 instituições, quebrou barreiras como primeira chanceler mulher da Universidade de Londres e primeira Lord Warden dos 5 Portos. Mas seu papel mais crucial era outro, ser a rocha sobre a qual a filha poderia se apoiar. A relação com Margaret, a filha mais nova, era seu porto seguro. Juntas, embarcaram em 1953 numa turnê pela Federação da Rodésia e Nyasalandia, território que mais tarde se fragmentaria em Zimbábue, Zâmbia e Malawi. Para a rainha-mãe, era a primeira viagem internacional desde o funeral de estado do marido, em fevereiro de 1952, quando o caixão de George VI desfilou por Westminster Hall sob o peso de uma nação enlutada. A turnê, originalmente planejada para Elizabeth II, transformou-se em triunfo inesperado. Em Salisbury, a rainha-mãe lançou a pedra fundamental do University College of Rhodesia em Nyasaland, hoje Universidade do Zimbábue, e, em 1957, assumiria sua presidência honorária, comparecendo a eventos sempre que possível. Seu apoio à educação africana, no entanto, convive com uma sombra incômoda. Há quem acuse a rainha-mãe de simpatias racistas, de ter endossado, ainda que silenciosamente, a segregação, o apartheid, a supremacia branca na Rodésia. Alguns biógrafos e historiadores sugerem que ela via o império não como um fardo a ser abandonado, mas como uma missão civilizatória, africanos incapazes de se governarem sozinhos. Outros, como o Major Colin Burgess, ex-assessor real, negam veementemente. Em Behind Palace Doors ele afirma que, embora ignorante sobre muitos assuntos políticos, ela jamais proferiu insultos raciais. O historiador Sir Robert Rhodes James vai além. Teria ouvido da própria rainha-mãe que ela repudiava a discriminação e o apartheid. A verdade, como sempre, perde-se entre o que se diz e o que se cala. O que não se pode negar é que, enquanto a filha aprendia a ser rainha, a mãe já comandava respeito absoluto nos bastidores do palácio. Durante a primeira grande turnê da jovem Elizabeth II pelo Commonwealth, entre 1953 e 1954, a rainha-mãe permaneceu em Londres como Councillor of State, figura que, na ausência da monarca, assinava documentos oficiais e mantinha a máquina real em movimento. Era um papel que lhe cabia por direito e por necessidade. Ela era a ponte entre o passado e o futuro, a guardiã de uma tradição que, sem sua presença, poderia ruir. Mas era na Escócia que ela encontrava consolo. Em 1952, viúva e desolada, comprou o castelo de May, uma ruína parcial nas Highlands, e dedicou anos a restaurá-lo, reboco nas paredes,
Fiação elétrica e encanamento, luxos que a fortaleza nunca conhecera em séculos de existência. De 1955 até sua morte, passaria 3 semanas em agosto e quase 2 em outubro naquele refúgio, longe do bulício de Londres, das obrigações protocolares, dos olhares indiscretos. Era lá que tentava escapar também do drama que se desenrolava em sua própria família. O romance proibido de Margaret com Peter Tovesen, o herói da Batalha da Inglaterra, 16 anos mais velho que a princesa, viúvo, e pior de tudo, divorciado. Tovesen havia sido equerre do rei George VI, depois controlador da casa da rainha-mãe, homem de confiança. E agora era o homem que ameaçava explodir os alicerces da monarquia. Tovesen não escondeu a atração que sentia por ela, a beleza intensa de Margaret, aquele brilho nos olhos que desafiava a etiqueta, o humor cortante que só os espíritos mais livres ousavam exibir. O romance floresceu na sombra, protegido por um sigilo que, no entanto, não resistiria ao escrutínio do mundo. Um gesto aparentemente inocente, Margaret retirando um fio de pelúcia do uniforme de Tovesen durante a coroação da rainha, foi suficiente para acender os holofotes da imprensa internacional. A especulação se espalhou como fogo em palha seca. O que seria daquele amor proibido? O passado de Tovesen não ajudava. Após servir na Índia como administrador colonial, ele retornará à Inglaterra e casara-se com Cecily Rosemary Pratt, Marquesa de Camden, em um noivado breve e sem alarde. 2 filhos nasceram dessa união, mas a traição da esposa fraturou o casamento. O divórcio, porém, foi o golpe final. Como homem divorciado, ele se tornará um pária aos olhos da Igreja da Inglaterra, cuja doutrina a monarquia estava obrigada a defender. E pior, o parlamento, guardião das tradições, também se opunha ferozmente àquela união. A rainha Elizabeth II, como chefe da Igreja e símbolo da moralidade nacional, não poderia abençoar um casamento que desafiava seus próprios princípios. Uma solução foi proposta, quase como um consolo, a Royal Marriages Act de 1772, que exigia o consentimento do monarca para qualquer união de descendentes de Jorge II, oferecia uma brecha. Se Margaret esperasse até completar 25 anos, poderia teoricamente decidir por si mesma. Tovesen foi enviado a Bruxelas como adido aéreo, uma espécie de exílio diplomático, enquanto o tempo corria. Mas quando o dia tão esperado chegou, a resposta da rainha permaneceu a mesma, um silêncio eloquente. Nem mesmo as mudanças nos costumes, nem a simpatia pública pelo amor frustrado de Eduardo VIII, que abdicara por Wallis Simpson, conseguiram abalar a posição da coroa. O primeiro-ministro Anthony Eden, ele próprio divorciado e recasado, poderia ter sido um aliado. Em vez disso, sua solução foi um golpe de crueldade disfarçada, alterou a lei para permitir o casamento, mas com uma cláusula devastadora, Margaret e seus futuros filhos seriam excluídos da linha de sucessão. Era uma escolha impossível, o amor ou o legado. Eden tentou suavizar o golpe, assegurando que a princesa manteria seu título e privilégios, mas o dano estava feito. O coração tinha limites e o dever, um peso insuportável. Em 31 de outubro de 1955, Margaret emitiu um comunicado que ecoou como um adeus, consciente dos ensinamentos da Igreja, de seu dever para com a Commonwealth, ela escolhera a coroa. As palavras eram frias, mas por trás delas havia uma mulher destroçada. O sacrifício foi público, a dor íntima. E assim, mais uma vez, a monarquia triunfou sobre o desejo humano. Enquanto isso, longe dos escândalos e das decisões que partiam corações, a rainha-mãe vivia uma existência mais serena. Viúva, mas nunca solitária, ela se refugiou nas paixões que a definiam. Os campos abertos, os animais, a adrenalina das corridas. Os cavalos, em especial, eram uma obsessão familiar. Elizabeth II herdara desse amor, mas foi a mãe quem mergulhou de cabeça no mundo das steeplechase, aquelas corridas de obstáculos onde cavalo e cavaleiro desafiavam a gravidade. Tudo começou com um jantar em Windsor, em 1949, quando Anthony Bingham Mildmay, um nobre steeplechaser amador, ousou sugerir à rainha-mãe que comprasse um cavalo para dividir com a filha. Com a ajuda do treinador Peter Casale, escolheram Monaven, um corcel que poucas semanas depois, triunfou em Fondwell Park, conquistando o Chichester Handicap. Foi o primeiro de quase 500 troféus que os cavalos da rainha-mãe acumulariam. Ela acompanhava cada corrida com devoração quase doentia, mandando transmitir os comentários diretamente para Clarence House. Betava? Ninguém sabia ao certo, e isso só aumentava o mistério. Mas seu entusiasmo era inegável, assim como seu humor irreverente.
Em 1982, após quase engasgar com uma espinha de salmão e precisar de cirurgia de emergência, brincou que o peixe estava se vingando por ter sido pescado por ela. A pesca, aliás, era outra paixão, tão intensa quanto sua coleção de arte. Sua galeria particular era um espelho de seu gosto refinado e de suas lealdades. Adquirira a maioria das peças durante seu reinado, mas nunca parou de caçar tesouros, Monets, Augustus Jones, os delicados ovos Fabergé. Adorava obras ligadas a outros monarcas, como os esboços de Sir David Wilkie para o retrato de uma jovem rainha Vitória, ou os artistas que, como ela, haviam vivido a Segunda Guerra. Com John Piper e Edward Seago, desenvolveu uma cumplicidade quase familiar, apoiando seus trabalhos como uma mecenas discreta, mas incansável. Mas a vida amorosa de Margaret, como um fogo que se recusa a apagar, logo voltaria a dominar os murmúrios dos palácios. Nos anos 50, ela se envolveu em um caso inicialmente escandaloso com Anthony Armstrong Jones, um fotógrafo de olho afiado e maneiras pouco convencionais para os padrões reais. Desta vez, porém, o segredo foi guardado com menos rigor, ou talvez a rainha-mãe, astuta como sempre, tenha preferido assim. Afinal, era ela quem dividia com Margaret o Royal Lodge em Windsor, e foram seus biógrafos que revelaram. Não só ela sabia do romance como, segundo rumores, o encorajava. Armstrong Jones, carinhosamente apelidado de Tony pela futura sogra, passou a frequentar o lodge sob o pretexto de construir um aviário para a rainha-mãe, uma fachada conveniente para encontros furtivos. Margaret, por sua vez, fazia visitas clandestinas ao estúdio do fotógrafo em Pimlico. Em 1959, durante uma festa em homenagem à princesa Alexandra, recém-chegada da Austrália, o jogo de olhares entre os dois deixou claro, aquilo já não era um segredo. Um ano depois, o casamento foi anunciado, e a cerimônia, transmitida ao vivo pela televisão, quebrou protocolos. Em 6 de outubro de 1961, Armstrong Jones tornou-se o Conde de Soldon. Mas a felicidade durou pouco. Poucas semanas após o casamento, em maio de 1960, nascia Polly Fry, sua filha ilegítima, criada por amigos próximos do casal. Só em 2004, após um teste de DNA, a verdade viria à tona. Enquanto isso, o casamento de Margaret e Tony rendia à rainha-mãe 2 novos netos, David, o futuro Conde de Soldon, em novembro de 1961, e Sarah, em maio de 1964. Por trás das aparências, porém, a união era um campo minado. Infidelidades, boatos de uso de drogas, brigas explosivas. Embora se diga que Tony tenha sido o primeiro a trair, Margaret não ficou atrás. Em 1978, o divórcio foi consumado, o primeiro na família real desde a anulação do casamento de Henrique VIII com Ana de Cleves, 438 anos antes. Mesmo assim, a rainha-mãe manteve laços com Soldon, numa prova de que, para ela, a lealdade familiar sempre vinha antes dos escândalos. Afinal, em um mundo onde o dever muitas vezes esmaga a felicidade, ela aprenderá muito que algumas batalhas não valem a pena ser travadas, mas os afetos esses nunca se abandonam. Mesmo após o divórcio, Anthony Armstrong Jones não perdeu o apoio de grande parte da família real, prova de que, para eles, os laços de sangue e a lealdade à coroa sempre pesavam mais que os escândalos pessoais. Enquanto isso, a rainha-mãe, embora mantivesse sua postura inabalável, começava a enfrentar uma série de batalhas silenciosas contra a própria saúde. Em fevereiro de 1964, uma apendicite aguda a levou a uma cirurgia de emergência, forçando o adiamento por 2 anos de sua tão aguardada turnê real pela Commonwealth. Austrália, Nova Zelândia e Fiji teriam que esperar. Mas se havia algo que definia Elizabeth Bowes-Lyon era resiliência. Sua recuperação se deu a bordo do Britannia, o iate real que tanto amava, durante uma cruzada pelo Caribe, um lembrete de que mesmo nos momentos de fragilidade, ela jamais abandonaria o estilo que a tornava tão icônica. Os verdadeiros testes, porém, ainda estavam por vir. Em dezembro de 1966, um diagnóstico de câncer no cólon a levou à mesa de cirurgia para a remoção de um tumor maligno. 8 anos depois, em 1984, o câncer voltaria a bater à sua porta, dessa vez na forma de um nódulo na mama, retirado com a mesma descrição com que enfrentou todas as suas provações. O público nunca soube desses combates. Ela, afinal, era mestre em transformar dor em dever. E se alguém imaginava que a doença a afastaria de suas obrigações, enganava-se.
Até o fim, ela permaneceu uma das figuras mais incansáveis da realeza, acumulando mais de 40 viagens oficiais ao exterior, incluindo uma visita memorável ao Irã em 1975, a convite do Shah Mohammed Reza Pahlavi. Lá foi recebida com pompa e fascínio, especialmente por sua habilidade única de conversar com qualquer pessoa, independentemente de hierarquia ou status, um traço que, para muitos, a tornava mais humana que a própria coroa. Mas nem só de protocolos vivia a rainha-mãe. Entre 1976 e 1984, ela transformou os verões franceses em uma tradição pessoal, escapando para a Riviera ou embarcando em viagens privadas pela Europa até 1992. Era sua maneira de recarregar as energias sem jamais abandonar o palco que tanto dominava. Até que, em 1981, um novo capítulo familiar se abriu com o casamento de seu neto predileto, o príncipe Charles com Lady Diana Spencer. A união, no entanto, traria sombras inesperadas. Diana, em conversas gravadas secretamente, chegaria a acusar a avó do marido de olhá-la com um estranho misto de interesse e pena, um olhar que, para a princesa, escondia julgamento. Pior ainda eram os rumores de que a rainha-mãe demonstraria clara preferência por William, o primogênito, em detrimento de Harry, o segundo filho. Documentários posteriores alimentariam a polêmica, afirmando que ela convidava William para chás privados, enquanto Harry era deixado de lado. Ironias do destino. Anos mais tarde, seria justamente Harry, e não William, quem herdaria a maior parte de sua fortuna, numa virada que só o tempo poderia explicar. A morte de Diana, em 1997, abalaria até mesmo sua compostura legendária. Dizem que ela ficou profundamente incomodada com as críticas dirigidas à filha, a rainha Elizabeth II, acusada de frialdade diante da comoção nacional. Mas nenhum escândalo abalaria sua imagem tanto quanto a revelação, em 1987, de um segredo familiar há décadas enterrado. O tabloide The Sun expôs que suas sobrinhas Nerissa e Catherine Bowen-Lyon haviam sido dadas como mortas em 1940 e 1961, respectivamente pelo Burke Spearage, quando, na verdade, viviam confinadas desde 1941 no Royal Air Oswald Hospital, instituição para pessoas com deficiência intelectual. Classificadas na época como imbecis, as duas nunca aprenderam a falar e foram, na prática, apagadas da história da família, exceto por um pagamento anual de 125 libras esterlinas para custear sua estadia. Quando Nerissa faleceu em 1986, nenhum familiar compareceu ao funeral. As versões sobre esse capítulo obscuro se dividem. Enquanto o documentário The King's Hidden Cases, 2011 alega, com base em depoimentos de enfermeiras, que nenhuma visita da família real ou dos Bowen-Lyon jamais ocorreu, fontes próximas insistem que Fenella, irmã do rei Jorge VI e mãe das meninas, as visitava regularmente até sua morte em 1966. Há ainda quem afirme que, ao descobrir em 1982 que as sobrinhas estavam vivas, a rainha-mãe passou a enviar-lhes presentes no Natal e em seus aniversários. Mas a verdade, como tantas vezes na história dos Windsor, permanece envolta em silêncio. O que ninguém poderia negar, no entanto, era seu compromisso com causas sociais. Em 1986, tornou-se patrona da MENCAP, organização dedicada a pessoas com deficiência intelectual, uma ironia cruel, dado o passado de suas próprias sobrinhas. E se a vida lhe reservava provações, também lhe concedeu momentos de glória inigualável. Em 4 de agosto de 1990, ao completar 90 anos, foi homenageada com uma parede triunfal em 27 de junho, celebrando sua trajetória como uma das figuras mais duradouras e dedicadas da monarquia. Uma década depois, aos 100 anos, o mundo inteiro parou para prestar-lhe tributo. Atores como Sir John Mills e Sir Norman Wisdom se apresentaram em sua honra, e o Royal Bank of Scotland emitiu uma nota comemorativa de 20 libras esterlinas com sua efígie, um gesto que imortalizava sua presença até mesmo no cotidiano dos britânicos. Mas o tempo, implacável, começava a cobrar seu preço. Em dezembro de 2001, uma fratura no quadril não a impediu de comparecer, em fevereiro de 2002, ao serviço memorial do marido, onde, apesar da dor, recusou-se a sentar durante o hino nacional, numa última demonstração de respeito ao homem que amara. A tragédia, porém, não daria trégua. 3 dias após o aniversário da morte de Jorge VI, em 9 de fevereiro de 2002, sua filha caçula, a princesa Margarete, sucumbia ao quarto derrame. A rainha-mãe, já frágil, insistiu em voar de helicóptero de Norfolk até a capela de São Jorge, em Windsor, para o funeral, menos por obrigação do que por amor.
E numa manobra típica de seu orgulho, evitou a imprensa ao recusar-se a ser fotografada na cadeira de rodas que detestava. Sua última aparição pública ocorreu em 5 de março daquele ano, no almoço jardim para os Eton Beagles, sociedade de caça da prestigiosa escola. 30 dias depois, em 30 de março de 2002, Elizabeth Bowes Lyon fechava os olhos para sempre, aos 101 anos, com a filha mais velha ao seu lado. Era o fim de uma era. A mulher que sobrevivera a 2 guerras, a escândalos e a doenças, que reinventara o papel de consorte e depois de matriarca, partia como a membro mais longeva da história da realeza britânica. Durante 3 dias, seu caixão permaneceu em estado no Westminster Hall, onde mais de 200.000 pessoas desfilaram para prestar suas últimas homenagens. No dia 9 de abril, seu funeral reuniu não apenas a nação, mas o mundo. Até a então governadora-geral do Canadá, Adrienne Clarkson, pediu que seus compatriotas guardassem 1 minuto de silêncio em sua memória. E quando finalmente foi sepultada ao lado do marido, do filho mais novo e das cinzas de Margaret, a rainha-mãe levou consigo o último suspiro de uma época em que a monarquia ainda era sinônimo de mistério, dever e, acima de tudo, uma resiliência que poucos poderiam igualar. Ao lado de George VI, seu marido, e de Margaret, a filha que perdeu tão cedo, a rainha-mãe encontrou seu lugar eterno na capela de São Jorge, um recanto que, como ela mesma, resistiu ao tempo e às tempestades. Mas seu último gesto foi tão simbólico quanto o primeiro. Sobre o túmulo do soldado desconhecido, sua coroa de flores foi depositada, repetindo o ato que marcará seu casamento 79 anos antes. Não era mera coincidência, mas uma declaração silenciosa de que, para ela, o dever nunca terminava. Mesmo na morte, servia a nação que amou com uma lealdade que poucos entenderam e menos ainda conseguiram emular. Sua vida não foi apenas longa, foi decisiva. Em uma era de crises que ameaçaram desmoronar a monarquia, foi o casamento estável e afetuoso com George VI, aliado à sua inteligência política sutil, que ancorou a coroa quando tudo parecia ruir. Os anos de guerra, as tensões pós-coloniais, o declínio do império. Em cada fratura, ela esteve lá, não como uma figura decorativa, mas como um pilar. Historiadores não hesitam em dizer, sem Elizabeth Bowes Lyon, o trono britânico poderia ter sucumbido ao mesmo destino de outras monarquias europeias, varridas pelo vento da modernidade. E, no entanto, o que mais se lembra dela não são os cálculos estratégicos, mas a humanidade que transbordava em pequenos gestos. O riso fácil, a capacidade de fazer até os mais nervosos se sentirem à vontade, a teimosia carinhosa que encantava até seus críticos. Era, sem dúvida, a membro mais querida da família real, um afeto que só cresceu com o tempo, alimentado pelas memórias de quem a conheceu e, mais recentemente, pela versão romantizada de The Crown, que transformou suas virtudes em lendas. Mas como toda lenda, há sombras entre as luzes. Por trás da imagem da avó da nação, persistiam rumores que desafiavam o mito, comentários privados que soavam anacrônicos em uma era de progressismo, um distanciamento frio das sobrinhas que algumas fontes descreveram como negligência. Seria ela, afinal, apenas o produto de uma época que já não nos pertence? Ou suas contradições revelam uma mulher mais complexa do que o verniz da história permite? O debate segue aberto, porque figuras como a rainha-mãe não se resumem a uma só narrativa. Ela foi, ao mesmo tempo, a salvadora de uma instituição e uma mulher de seu tempo, com suas grandezas e suas falhas. E talvez seja justamente essa dualidade que a torne tão fascinante, não um ícone intocável, mas uma prova de que até os pilares mais sólidos são feitos de carne, osso e, acima de tudo, escolhas.